Bom, nós estamos agora em Gênesis 6. E, como já falei outras vezes, falar sobre a palavra de Deus, eu acho que sempre é um encargo muito sério. E o livro de Gênesis me pesa bastante, porque são coisas muito resumidas, muito sucintas, mas muito profundas, tem muitas implicações. Então, a gente sempre tem a impressão de que a gente não está realmente alcançando, atingindo aquilo que Deus quer falar. E algumas coisas têm assim, muitas implicações e não tem muitas informações, né? Temos falado bastante que a Bíblia não é um livro que pretende, a intenção da Bíblia nunca foi explicar todos os detalhes de como o mundo veio a surgir. Tem uma explicação da causa, tem uma explicação de onde vieram todas as coisas. Não é um livro que pretende falar de toda a história da humanidade, não tem nenhuma pretensão de contar sobre todos os impérios que já houve. Menciona vários impérios, várias civilizações que existiram, mas a Bíblia não tem intenção de dizer assim, esse aqui é um relato completo. E a gente tem, deixa eu achar aqui de novo essa linha do tempo. É sempre interessante a gente ver que a Bíblia também não trata todos os períodos de tempo com a mesma profundidade. Então, por exemplo, esses primeiros 11 capítulos de Gênesis cobrem um período de 2.000 anos, ou até Noé, até esse ponto onde nós estamos agora, 2.500 anos. Isso, assim, de acordo com as genealogias, mas nós temos visto também que a Bíblia também não tem a pretensão, né, por essas genealogias, de dizer exatamente quantos anos foram. Eles tratam, né, os números com mais simbolismo. Então, não tem uma exatidão. Não é um livro que vai assim, olha, exatamente esse é o tempo que transcorreu. Mas tudo tem um significado real. Não é por isso que esse relato não é um relato real. Então, tudo isso pesa bastante, porque a gente fica, ao mesmo tempo, com desejo de entender mais, mas também, se nós tentarmos extrair da Bíblia algo que a Bíblia não está nos oferecendo, nós estamos indo além da intenção da palavra, e aí nós podemos cair em muitos erros. Eu estou falando tudo isso porque esses primeiros versículos do capítulo 6, de acordo com os próprios estudiosos, acadêmicos, é provavelmente uma das passagens mais enigmáticas, mais discutidas, mais controversas da Bíblia toda. É muito difícil, tem muitas interpretações e é muito resumido, e a Bíblia simplesmente coloca umas coisas sem explicação e a gente fica aí, às vezes, concentrando em coisas que não são o essencial. Mas vamos lá. Então, não sei se você já sabe do que se trata, Gênesis 6, mas vamos lá, vamos ver assim. Antes de ler, lembrando que a gente tem falado que tem essas divisões no livro de Gênesis que não são as divisões dos nossos capítulos. Então, tem uma divisão natural, assim, uma divisão evidente dentro do livro de Gênesis, que quando ele tem uma seção e ele começa, depende da tradução, essas são as genealogias, ou essas são as origens, ou essa é a história, né? Então, no início do capítulo 5, nós tivemos, versículo 1, aqui coincidiu com o capítulo 5, né? Aqui deu certo. Este é o livro das gerações de Adão, ou das genealogias, ou da história. Em hebraico é Toledot, né? Então, tem 11 vezes isso aparece no livro de Gênesis e marca várias sessões. Então, a sessão, essa parte do livro que começa no versículo 1, 5:1, ele vai até o capítulo 6, versículo 8, porque no versículo 6, versículo 9, começa um outro Toledot, que essas são as gerações de Noé. E é interessante porque o versículo 8 fala de Noé. Então, ele faz uma ligação entre um e outro. Então, ele termina falando de Noé, no versículo 8, Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor,
E no versículo 9, assim, estas são as gerações de Noé. Mas, na verdade, vai começar, é uma outra sessão. Então, esses primeiros 8 versículos do capítulo 6 fazem parte do capítulo 5, ok? Deu para entender? Parece que não. Até assim, quem fez essa divisão de capítulo, as divisões de capítulos tem hora que são totalmente sem lógica. Mas aqui tem uma lógica, porque o capítulo 5 fala de todas aquelas genealogias. Fulano viveu tanto tempo, gerou um filho, né? Depois ele viveu mais tantos anos, gerou mais filhos e filhas, depois ele morreu. Isso termina no versículo, né, no fim do capítulo 5. Parece que o 6 está começando outro assunto, mas ele é ligado. E é importante a gente entender isso para a gente entender o fluir do texto. Então, recapitulando, né, nós temos, depois do pecado, depois do capítulo 3, nós temos Caim e Abel, capítulo 4, contando a história da linhagem de Caim, capítulo 5, contando a história da linhagem de Sete, que veio no lugar de Abel, e contrastando as duas linhagens. Então, essa é a história que a gente está estudando, né? Tem uma linhagem de Caim, tem uma linhagem de Sete. O povo escolhido, Noé, depois de Noé, Abraão, depois de Abraão, todo o povo de Israel, depois do povo de Israel, Jesus Cristo, todos vieram dessa linha de Sete. Então, a Bíblia tem um interesse. Não está dizendo que são os únicos, não está dizendo que foram os únicos santos, mas está dizendo que houve uma linhagem e era muito importante para eles, é importante para nós saber que Deus foi seguindo uma linhagem até produzir o Cristo, que é o Redentor. Então, nós temos um contraste, né, nos capítulos 4 e 5 entre essas duas linhagens. Por isso é importante, guarde isso em mente agora nesses primeiros versículos. Esses 8 versículos a gente pode dividir em duas partes, né, iguais, né, os primeiros 4 versículos e depois de 5 a 8. Então vamos ler aqui. Sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar-se na terra... Bom, os últimos 2 capítulos estão falando sobre linhagens e genealogias, os homens estão se multiplicando mesmo, né? Principalmente nesse capítulo 5, a gente fica imaginando quanta gente que produziu, porque eles viveram muito tempo e foram gerando filhos e filhas. E a gente só segue uma linhagem, mas esses filhos e filhos, qualquer pessoa que tem uma noção de uma árvore genealógica sabe que isso foi ampliando muito rapidamente. Então, quando chega em Noé, que é a 10ª geração, a partir de Adão, claramente tinha muita gente na face da terra. Se hoje se multiplica bastante, tendo 5 ou 6 filhos, aqui não fala quantos filhos eles tinham, mas em 800, 900 anos de vida, dava para ter muitos filhos, né? Então, com toda certeza, havia muita multiplicação. Então, quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhe nasceram filhas. Opa, já tem uma coisa diferente aqui, porque até agora só fala de homens, né? Só de genealogia, até agora, provavelmente vocês não repararam nesse detalhe, não sei se eu cheguei a mencionar, mas nas genealogias de Caim e de Sete, até agora só mencionou o nome de uma mulher, que era filha de Lameque, descendente de Caim. É a única mulher, sim, que mencionou. Na linhagem de Caim, nem fala muito de filhos e filhos, só fala assim de uma descendência, e aí Lameque teve 3 filhos, menciona 3 filhos de Lameque e uma filha. Não fala o que ela fez, mas dá o nome dela. Na linhagem de Sete, no capítulo 5, só fala assim, ele teve um filho. Será que sempre o primeiro filho era homem? Você acha que sempre era um filho homem? Isso não é possível, né? Só se é alguma coisa divinamente orquestrada para ser assim, mas não é provável. Então, o filho que cita aqui na linhagem nem sempre era o primeiro filho, talvez até tivesse algum outro filho antes, porque no caso de Adão, ele teve
Caim e Abel, e depois ele teve Sete. Mas na sequência aqui do versículo 3, 5:3, Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, que colocou o nome de Sete. Nessa linhagem aqui é que a gente sabe que ele teve outros filhos antes. Mas mesmo os outros podem ter tido outros filhos antes. Agora no capítulo 6, fala das filhas. Tem uma razão para isso, evidentemente. Então, lhes nasceram filhas, e filhos também, mas nós vamos falar sobre as filhas. E os filhos de Deus, quem são os filhos de Deus? E os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas. A sua tradução fala bonitas? Formosas. Na verdade, é a mesma palavra, boas, né? Quando no capítulo 1, quando Deus fala assim, e viu que era bom. Então, eles viram que as filhas dos homens eram boas, né? Agora, a palavra admite essa tradução, né, de ser bela ou formosa, mas o sentido da palavra é que eles eram boas, né? Agora, quem está olhando para as mulheres e achando elas boas, provavelmente achou que elas eram bonitas, né? Mas a palavra significa boas. E dentre todas elas tomaram as que haviam escolhido. Nós não sabemos quem eram os filhos de Deus. As filhas, assim, está falando assim de casamento, aqui não fala assim, não usa a palavra casamento, mas eles viram as filhas dos homens e pegavam as que eles achavam boas e não explica mais nada. Só que alguma coisa aconteceu aqui que afetou muito Deus, porque Deus fala no versículo 3, então disse o Senhor, o meu espírito... Gente, é incrível, assim, esse texto é cheio de enigmas e de palavras que podem ser traduzidas de várias formas, né? O meu espírito, algumas traduções falam, não contenderá. A minha fala, e realmente é possível essa tradução, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, pois ele é carne. Pois ele é carne. Isso está falando... talvez de duas coisas. Ele é pecador, mas ele também é muito passageiro. Ele não suporta, ele não fica para sempre. Os seus dias serão 120 anos. Esse texto também, essa frase, ela admite duas traduções. Eu sempre li e sempre entendi que quando Deus falou isso, sim, os caras viviam 900, 800 anos, e Deus falou assim, chega de viver tanto tempo, eles só ficam aprontando, então vamos diminuir a idade deles. E é bem possível que seja isso. Mas muita gente interpreta que Deus iria dar mais 120 anos para a humanidade. Porque não sabe exatamente quando ele falou isso, mas se nós estamos falando de Noé, que terminou no capítulo 5, falando que Noé tinha 500 anos, né, Noé levou 100 anos, né, alguns falam 100 anos ou 120 anos para fazer a arca e para vir o dilúvio. Então, pode ser isso, né, que Deus estava dando um prazo para a humanidade. Eu, pessoalmente, não sei se é porque eu estou muito acostumado com a outra ideia, mas dentro do contexto eu penso que faz mais sentido ele falar sobre a diminuição da idade, que como o homem, as coisas estavam multiplicando, o pecado, a situação estava ficando num ponto muito crítico, Deus falou assim, nós precisamos intervir e algo vai mudar. Agora, tem várias possibilidades, porque se Deus logo em seguida falou assim, eu vou apagar a humanidade toda, por que ele ia dar uma idade para o homem, né? Então tem várias coisas assim que não dá muito para a gente saber. Realmente é uma passagem muito cheia assim, de questionamentos, assim, o que realmente significa. Versículo 4, naqueles dias... E aí também vai depender da sua tradução, que às vezes fala gigantes, às vezes fala nefilins. Naqueles dias, os nefilins estavam na terra. Opa! Quem que são nefilins e de onde que apareceram? Mas vai explicar aqui. E também depois, então naqueles dias estavam, e também depois. Depois quando? Depois do dilúvio.
E também depois, quando os filhos de Deus, aí volto a falar, filhos de Deus, possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Esses nefilins, ou gigantes, eram os valentes, os homens de renome da antiguidade. Ok? Deu para entender tudo? Todo mundo tá assim, bem esclarecido, né? Bom, eu vou continuar porque eu quero que vocês vejam o contexto. Então, assim, os primeiros 4 versículos falam desse acontecimento muito estranho e que até hoje tem muita gente que tem pensamentos diferentes a respeito. E aí o versículo 5, porque o que está acontecendo nesse texto? Esse texto todo está explicando o que levou ao dilúvio. Esse é o objetivo do texto. Nessa parte do texto, nós temos as 2 genealogias. Na verdade, aqui, nessa parte, nessa linha do tempo, o que nós temos de informação? O que aconteceu durante 1500 anos? O que aconteceu? Caim e Abel, logo que saíram do Jardim do Éden, tem as genealogias, tem o Enoque que andou com Deus, que falamos, né, na aula passada, e o dilúvio, que na verdade assim, o ponto principal, e tanto é que todo esse relato é bem resumido, mas o dilúvio não, o dilúvio vai ser capítulo 6, 7, 8 e uma parte do 9 ainda falando sobre a consequência. Então, é a única parte nesses primeiros 11 capítulos que realmente expande e vai falar muita coisa sobre o dilúvio. Ou seja, entre Adão e Abraão, 2000 anos, pelo menos assim, né, dentro das genealogias, o único acontecimento assim, muito forte e muito importante que a Bíblia trata é o dilúvio. Então, e esse capítulo 6, na verdade, todo o 4, o 5, está preparando o caminho. Por que chegou nesse ponto? Mas aqui, esse texto, especificamente, está falando sobre o que desencadeou o dilúvio. Então, vamos ver. O versículo 5 em diante já não é tão difícil de entender. É mais fácil. Versículo 5. E o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração, a Bíblia usa essa expressão várias vezes, né? Primeiro, assim, que a gente usa esse termo, né, coração, né, não é incomum para nós, mas se você for pensar biologicamente, cientificamente, o coração não pensa. Mas, olha só, toda a imaginação dos pensamentos do coração. Né? Então, realmente está falando sobre lá, assim, antes da sua ação tem algum pensamento, mas antes do pensamento tem uma intenção, tem uma motivação. Então, ele está indo lá atrás para dizer assim, realmente aquilo... Né, como Jesus fala em Mateus 15, assim, não é o que entra na boca que contamina o homem, mas é o que sai, porque do coração do homem procedem todas as motivações, todas as coisas que o homem vai fazer. Então, a raiz, a origem, a causa de todas as coisas vem do coração. Então, ele está dizendo assim, toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente, não é de vez em quando, era continuamente má. E talvez um dos versículos mais dramáticos da Bíblia, versículo 6. Então o Senhor arrependeu-se. Isso aí também traz muitas dúvidas. Deus pode se arrepender, mas não é a única vez na Bíblia que fala de Deus se arrepender. Mas Deus muda de plano, Deus muda de intenção, Deus é volúvel, Deus é sujeito assim a caprichos, né? Mas a palavra também aqui não é muito essa palavra assim, mudar de mente. Essa palavra aqui, arrependeu-se, é uma palavra de sentimento. O Senhor sentiu tristeza, o Senhor sentiu muita tristeza e dor no coração de ter feito o homem na terra. E isso, gente, às vezes as palavras são muito insuficientes, né? O que a sua Bíblia fala? Isso lhe causou tristeza, isso lhe pesou no coração? Pesou. Alguma outra?
Você acha que pesou no coração? Eu acho muito fraca essa expressão, né? Mas nós vamos voltar a isso depois. Mas é algo que, assim, tudo bem, uma coisa que pesa no seu coração tem um significado emocional forte, mas a palavra é muito mais forte, é entristecer, é partir o coração, é fazer a pessoa ficar muito, muito emocionado assim, com a situação. Então, é uma palavra muito mais forte do que as nossas palavras geralmente transmitem. Versículo 7, diz o Senhor, destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o gado, os animais que rastejam, as aves do céu, pois me arrependo, mesma palavra do versículo 6, eu sinto tristeza de havê-los feito. Bom, então, esse aqui é o contexto geral, aí vai falar de Noé. Lá na frente, só para você, isso nós vamos falar em outra aula, mas no versículo 11 e 12, que já é outra parte, outra seção, fala, a terra, porém, estava corrompida diante de Deus, cheia de violência, e Deus viu a terra e ela estava corrompida, pois a humanidade toda havia corrompido a sua conduta sobre a terra. Então, primeiro vamos só falar um pouquinho sobre, se você tem essa folha, assim, só queria... onde que eu estou? Aqui acho que está incompleto, mas assim, uma das coisas que a gente vê que é o propósito de Deus nesses primeiros capítulos da Bíblia, tem coisa aqui que eu não entendo. Eu tento entender. Eu sei que tem coisas que, se Deus não explicitou, se Deus não explicou, vai ser especulação. Mas, por outro lado, eu penso que a gente tem que ler a Bíblia com desejo de entender o coração de Deus. Entender as coisas do ponto de vista de Deus. Mais uma vez, eu não vou conseguir entender Deus em toda a sua profundidade. Pelo menos agora. Assim, mesmo na eternidade... sempre vai ter algo mais. Então, vamos dizer assim, eu nunca vou ter a capacidade infinita de Deus dizer assim, eu entendo Deus, eu compreendo. Mas, assim, muitas coisas, claro, do mistério que nós temos hoje, né, porque em 1 Coríntios 13 fala, hoje eu conheço em parte, naquele dia eu vou conhecer como eu sou conhecido. Então a gente vai realmente conhecer muito mais do que nós conhecemos hoje. Então, nas nossas limitações, a gente não vai conseguir entender plenamente Deus. Não vai conseguir entender como Ele pensa, a gente não vai conseguir entender por que Ele faz certas coisas, como Ele consegue fazer certas coisas. Tem muitas coisas que a gente não vai conseguir responder. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia foi escrita, pelo menos para aguçar o nosso desejo de conhecer Deus. E esse desejo de conhecer Deus é que nos move, é que nos motiva, é a razão da nossa vida, assim, porque Deus nos criou com esse objetivo, né? O microfone foi feito para transmitir som. Se eu utilizar esse microfone como martelo para qualquer outra coisa, eu vou desvirtuar e vou estragar. Então, nós fomos criados com um objetivo. Qualquer tipo de propósito, de motivação, que é fora do propósito para o qual nós fomos criados, vai nos frustrar. Então, nós fomos criados para conhecer a Deus. Agora, o pecado... Então, uma das coisas, assim, é um período, como eu falei, assim, muito pouca coisa nós temos entre Adão e Abraão. Nós temos muito pouca coisa. E os poucos capítulos que tem são uma descrição, vários deles, né, são uma descrição do dilúvio, que é Deus acabando com tudo que Ele fez. Ou seja, a gente não tem muita explicação sobre o que aconteceu. E muito provavelmente, pelas pesquisas científicas, deve ter passado muito mais tempo do que 1.500 anos, né? Pelas pesquisas, pelas evidências científicas, deve ter passado muito mais tempo. Então, a gente fica pensando, mas Deus, por quê? Por que quando o homem pecou, o Senhor já não começou no dia seguinte com o plano de redenção?
Então essa é uma pergunta que eu não sei responder plenamente. Mas, olhando o relato desses capítulos, e esse é o nosso estudo sistemático, né? Esse estudo que eu estou desenvolvendo, é um estudo para entender a história, para entender o que Deus vem fazendo, para onde Ele vai, aonde nós estamos nisso, e para a gente entender um pouco de onde nós nos encaixamos nisso. Então, esse primeiro período, ele vai mostrar essa linha progressiva, né, que está nesse diagrama, né? Então, começa em cima com Éden, né, comunhão, propósito de Deus. Se não tivesse entrado o pecado, como a gente já fez outros diagramas, isso aqui seria uma linha ascendente, porque esse aqui não era o final. Não era o final. O Éden era um ponto de partida. A partir do Éden ia conquistar toda a terra. Então Deus tem algo em mente, tinha algo em mente e tem algo em mente de propósito para o homem. Mas o pecado foi quebrando. E o que a gente conhece como, né, o pecado lá no Jardim do Éden foi o primeiro degrau, que eu queria que vocês vissem aqui. Essa história aqui, ela vai mostrando uma queda progressiva. Né? O homem não foi lá no fundo do poço já de imediato, apesar de que, né, o primeiro filho de Adão já matou o irmão dele, que foi uma coisa muito dramática, mas foram passos progressivos, né? Então, aqui na folha a gente colocou assim, que começa, toda essa linha descendente começa com dúvida sobre a palavra de Deus, sobre o caráter de Deus. Será que Deus deu essa ordem para não comer o fruto porque Ele na verdade, assim, Ele só queria impedir a gente de ter uma coisa que seria boa para nós, né? Isso que Satanás falou com ela. Deus não... Se você comer esse fruto, você não vai morrer. Pelo contrário, Deus sabe que se você comer, você vai chegar a um ponto muito mais alto. E Deus não quer que você chegue a um ponto mais alto. Então, começou com o conhecimento do bem e do mal, com perda da confiança em Deus, e aí foi progredindo, né? O homicídio, ele foi fruto também de Caim ter ficado irado com a escolha de Deus. Se Deus gostou da oferta de Abel, então eu estou bravo com Abel e vou matar Abel. Mas, no fundo, ele estava bravo com Deus, porque que Deus não aceitou minha oferta. Então, uma revolta sobre a instrução, são reações sobre, em relação a Deus. Depois, aqui não coloquei, né, não ia caber, né, mas na folha tem Lameque, que na descendência de Caim, Lameque foi alguém também que matou, mas ele demonstra pelas palavras dele uma afronta, ele demonstra um descaso, ele demonstra que ele não achou, puxa, eu matei, que coisa terrível que eu fiz. Não, né, eu matei porque o cara me feriu, eu matei, e se Caim foi vingado 7 vezes, então eu vou ser vingado 70 vezes 7? Por quê? De onde que ele tirou isso, né? Então, assim, é uma afronta, é um descaso, uma presunção, uma ideia assim, de impunidade, que eu posso matar e eu vou ser vingado, né? E também ele demonstra esse controle, né, de bigamia, né, poligamia, assim, que é um controle do homem, em vez do homem e a mulher juntos governando a natureza, o homem já está possuindo, né, essa ideia assim, de bigamia, de poligamia, mesmo sendo permitido, e Deus não tinha chegado a esse ponto no Velho Testamento a mostrar que isso era errado, mas isso é uma cultura totalmente contrária àquilo que Deus queria, né? Mostra. Então, tudo isso aí são passos progressivos nessa descida progressiva, né? E daí nós chegamos nesse tempo de Noé, em que Deus fala que tinha maldade, corrupção e depravação. Ok? Então, depois vai ter a Torre de Babel, mas num certo sentido, eu coloquei a Torre de Babel mais embaixo no diagrama, porque ele vai acontecer mais, assim, depois do dilúvio. Mas, num certo sentido,
o ponto máximo de queda e de depravação foi esse período logo antes do dilúvio, porque foi quando Deus falou assim, chega, não dá para suportar mais, nós precisamos cortar isso, porque senão isso vai ficar fora de controle. Tá certo que na Torre de Babel também Deus ficou muito alarmado, desceu para ver o que eles iam fazer, então faz parte também dessa queda da humanidade. Ok? Então, respondendo, pelo menos em parte, colocando o meu pensamento sobre por que Deus não agiu antes. Porque só depois do dilúvio, e algum tempo depois do dilúvio, é que Deus chama Abraão e aí começa a construir uma solução para a humanidade. Então a pergunta é, por quê? Por que Deus permitiu, que é a grande pergunta que muita gente tem, se existe um Deus de amor, por que Ele permite tanto sofrimento, por que acontece tanta coisa? E a única coisa que eu posso colocar, eu não tenho a resposta, mas a única coisa que eu posso colocar sobre essa dúvida é um versículo de Romanos 7, né? Acho que é Romanos 7,13, não é nem nesse contexto aqui, mas é uma frase que me vem sempre à mente quando eu penso sobre isso, que dentro, né, Paulo está discutindo a lei, por que a lei, as pessoas continuam praticando o pecado, e ele fala assim, mas para que o pecado fosse revelado e conhecido como pecado, Deus permitiu o regime da lei, mesmo sabendo que o povo não ia conseguir cumprir. Agora, esse período todo, antes do dilúvio, não tem lei ainda, não tem lei. Mas o pecado, então, eu não entendo muito porquê, mas Deus, a gente pode entender que todos os tratamentos de Deus, até com a gente individualmente, mas com a humanidade como um todo, Deus não fala assim, olha, vocês não sabem o que é pecado, é como um pai que ele não vai conseguir explicar para a criança por que ela não pode pôr o dedo na tomada, ela não vai entender a eletricidade, não adianta o pai sentar e explicar, olha, tem um fio, tem um choque, tem uma corrente elétrica, a criança não vai entender. Então, simplesmente não faça, se você fizer, você vai apanhar. Deus coloca leis, tem coisas que a gente não entende, mas Deus tem um objetivo que é mostrar para nós. Ele traz a redenção, ele traz a solução, mas é necessário que a gente veja o pecado como pecado. Então, nesse período, nessa descida progressiva, Deus está permitindo, é o mais próximo que eu consigo chegar, se alguém tiver um entendimento mais profundo, mas assim, a única coisa que eu consigo entender é por que Deus permitiu? Porque era necessário que o homem, até a gente, olhando para trás e vendo isso aqui, que a gente possa entender, não, realmente o homem sem Deus, ele chega nesse ponto, porque é progressivo, ok? Bom, eu vou parar assim nessa linha, porque a gente não tem uma resposta, só queria assim, mostrar que dentro da história e dentro da leitura da Bíblia, se nós vamos ler a Bíblia com o desejo de entender para que isso aqui foi escrito. Isso aqui foi escrito para que a gente ficasse especulando sobre quem eram os filhos de Deus? Foi escrito para isso? Se ele quisesse que a gente soubesse mais sobre os filhos de Deus, ele teria explicado. Eu não estou dizendo que a gente não deve perguntar, mas eu estou dizendo, esse não é o objetivo principal da passagem, concorda comigo? Né? Não é. Então, os primeiros 4 versículos aqui são uma introdução, porque depois no versículo 5, ele vai falar, então o Senhor viu a maldade, aí ele vai falar sobre a maldade de todos, mas ele introduz essa descrição e essa explicação do que estava acontecendo antes do dilúvio, ele introduz com essa história dos filhos de Deus e as filhas dos homens. Tá? Aí tem aquela situação. O povo naquela época, eles entendiam mais sobre isso do que nós. Ou pelo menos eles tinham uma ideia, não sei se eles entendiam mesmo, mas tinham uma ideia muito mais, assim, para eles essa linguagem não era tão enigmática, ok? Então, é outra chave para ajudar a gente a entender.
Ok? Então vamos só, não é o objetivo principal, mas nós vamos falar um pouquinho, porque a gente não pode simplesmente passar por cima. Eu acho que também não é correto. Bom, olhando no seu esboço, só para a gente seguir aqui, então na letra A, houve, na multiplicação da humanidade, algo estranho. Nós podemos não chegar a um entendimento claro sobre quem eram os filhos de Deus, quem eram as filhas dos homens, a gente sabe, né? Acho que, mas mesmo isso tem divergência nas opiniões, eu já vou explicar. Mas o que é claro, antes de ir para qualquer tipo de explicação ou tentativa de entender, o que é claro é que essa ligação entre os filhos de Deus e as filhas dos homens era algo estranho, não era uma coisa normal. Era uma coisa antinatural, era uma coisa absurda, porque Deus reage assim, chega, não dá para continuar mais. E a partir dali que ele olha para toda a humanidade, vê que toda a humanidade está com maldade. Então, o homem está se multiplicando e algo muito estranho, muito antinatural acontece. E aí Deus coloca uma limitação na existência humana, seja na idade da pessoa, ou que ele ia dar mais 120 anos para a humanidade, mas Deus coloca uma limitação. E, como resultado dessa união estranha e antinatural, surgiram os gigantes. Ok? É isso que explica nos primeiros 4 versículos. Tá certo? Então, a letra B, nós vamos falar rapidamente sobre as hipóteses, só para vocês terem uma ideia de quais são as possibilidades. No fim, a gente não vai saber qual delas é correta. Mas nós vamos falar que tem 4 possibilidades. Se você for ler, pesquisar, a maioria dos livros vai falar que tem 3 hipóteses. Mas eu vou explicar por que tem 4, tá? Hipótese número 1, e eu estou colocando pelo menos a 1, tem uma razão de ser 1, porque é a mais antiga e a mais... que era o pensamento até o tempo de Jesus, até algum tempo depois do tempo de Jesus, as pessoas não tinham outras hipóteses, era a primeira só. Que esses filhos de Deus eram anjos. Talvez eles não chamassem de anjos, mas eram seres sobrenaturais, eram seres que não eram da criação terrestre, né? Eram seres sobrenaturais. Essa é a primeira hipótese. A segunda começou a surgir terceiro, quarto século, assim, não os primeiros pais da igreja, mas já no tempo de Agostinho, mas talvez até antes um pouquinho, começaram a levantar essa segunda hipótese. A segunda hipótese é que os filhos de Deus eram os homens da linhagem de Sete. Desculpe que eu vou... Assim, para mim, assim, não é muito lógico, então eu não vou conseguir defender muito essa segunda hipótese. Mas os homens eram da linhagem de Sete, da linhagem boa. Você já sabe que eu não acredito nisso, porque na aula sobre as 2 linhagens eu mostrei que assim, tem uma linhagem de onde veio Jesus, mas eu não vejo que a linhagem de Sete é boa, todo mundo é bom, e a linhagem de Caim todo mundo é ruim. Eu não vejo isso. Então, para mim, essa hipótese não tem sentido. Mas a hipótese não, anjos tendo relações sexuais com homem, não. Os filhos, os caras bons, os caras da linhagem boa, não poderiam casar com a outra linhagem. Mas de onde você tirou isso? Não está falando isso. Tudo bem, depois tem que os filhos de Israel não deveriam casar com o pessoal de Canaã, então eles se baseiam um pouco nisso e tal, mas essa é a ideia, né? Que os filhos de Deus eram da linhagem boa e as filhas dos homens. Mas, gente, pensa na linguagem que está aqui, leia isso e tente entender, lendo
a Bíblia sem nenhuma explicação. Tente entender isso. Eu acho muito difícil. Quando você lê uma passagem, aquilo não... Como filhos de Deus? Não, porque fala que Adão foi criado na imagem de Deus, e aí ele gerou um filho à sua semelhança, então todos eles eram filhos de Deus. Não, não fala isso, que eles eram todos filhos de Deus, né? Não tem, e não tem nenhuma proibição. Será que Deus ia ficar tão enojado com toda a humanidade porque os filhos de uma linhagem estavam casando com as filhas de outra linhagem? E outra fala assim, quando os homens estavam se multiplicando sobre a terra, nasceram filhas. Não fala sobre se era de Caim ou se era de Sete. Fala assim, quando os homens começaram, essa palavra, 6, né? Quando os homens, é aquela palavra Adão representando humanidade. Então era toda a humanidade. Não fez nenhuma separação. Então, se Deus quisesse mostrar, não, o pecado entrou e gerou essa questão, essa situação do dilúvio, porque uma linhagem estava casando com outra, claramente, essa é a minha opinião, mas tem gente muito boa e muito profunda que defende essa linhagem. Desculpe que eu não consigo fazer uma bela defesa dessa teoria, mas realmente, assim, para mim não faz sentido. Ok, vamos lá. Hipótese 3. Os filhos de Deus, nessa hipótese, veja, tanto a segunda hipótese como a terceira, por que surgiram? Por causa da dificuldade, que eu reconheço que é uma dificuldade muito grande, de imaginar, de aceitar que seres espirituais, que seres que não são humanos, pudessem ter relações sexuais com mulheres, com as filhas dos homens. Então, vocês acham simples? Vocês acham fácil entender isso? Não oferece dificuldade? Eu acho que oferece bastante dificuldade, né? Então, por causa disso, vão levantando outras hipóteses, né? Então, eu acho que era das duas linhagens que não podia. Olha, gente, eu esqueci de falar. Essa segunda hipótese foi a predominante. Hoje acho que não poderia dizer que mas foi o pensamento predominante, vamos dizer assim, a grosso modo, desde Agostinho até, sei lá, um século atrás. Eu não sei exatamente quando, sim, ficou menos, mas assim, o pessoal da Reforma, Lutero, Calvino, assim, era realmente o pensamento predominante, essa segunda das duas linhagens. Então a terceira também é uma tentativa de explicar alguma outra maneira que a gente pudesse entender que não eram seres espirituais tendo relações com seres humanos. Essa ideia tem uma certa base porque até nos tempos de hoje, né, ditadores como na Coreia, isso aconteceu na Rússia, antigamente, então, Roma, outras civilizações, os reis, os imperadores, os governantes, eles se colocavam como divinos. E nessa época, né, da Mesopotâmia, Babilônia, Assíria e outras civilizações, eles tinham muitas histórias de cruzamentos de deuses com homens e que geravam os governantes. Né, os faraós se consideravam, né, como do sol, né? Então eles tinham essa ideia, né? Então essa seria a ideia, assim, de que mais ou menos como a semelhança, assim, esses governantes, eles começaram a apoderar-se de quem eles quisessem, que isso acontecia mesmo, né? Então tinha haréns, assim, os reis tinham muitas mulheres. Faraó quis pegar a esposa de Abraão, né? Imagina Sara, né, com 90 anos, né? Os governantes ainda querendo ficar com Sara, né? Deve ser uma coisa fantástica, né? Mas assim, tem essa ideia. O próprio Davi, né? O pecado de Davi, que como governante ele achava que ele podia pegar Batseba. Então a ideia, né, dessa hipótese é que esses governantes que se achavam divinos, que se achavam os filhos de Deus, né, acho que eu estou quase convencendo vocês já, né? Que eles estavam realmente, esse era o pecado que eles estavam
tomando posse de todo mundo. Agora, a pergunta é a seguinte, mas tudo bem, isso é uma coisa detestável, isso é um pecado terrível, isso acontecia, com certeza acontecia nessa época, aconteceu durante toda a história, e é uma coisa terrível, mas quando você pensa, será que foi isso que desencadeou o dilúvio? Isso é a chave de toda essa maldade, porque lembra que nós estamos falando, esses primeiros 4 versículos, eles são uma introdução, e estão nos levando para o versículo 5, que a partir dali, então, realmente toda a humanidade ficou corrupta, né? São, assim, eu acho que não dá para descartar, mas tem um problema. Agora, talvez o problema mais sério que precisa ser explicado é esse cruzamento, essa coisa antinatural, essa coisa estranha que estava acontecendo, que fez Deus falar assim, não, meu espírito não vai conseguir contender com a humanidade, isso não, assim, não dá mais. Essa situação, esse cruzamento gerou os gigantes. Isso é muito claro. Como é que os descendentes de Sete, casando com as filhas de Caim, vai gerar gigantes? Qual que é a explicação? Para mim é muito, muito estranha isso. E mesmo essa dos reis, eu também acho que fica difícil de entender. Só porque eles são reis, que eles se acham divinos, eles pegavam as... Opa, bom saber. Agora, se falar assim, não tem conexão com Deus, aí eu já vou falar assim, ó, não dá para continuar a aula, né? Mas qual que era a razão de ter gerado esses filhos? Tem alguma coisa sobrenatural nisso, né? E ele fala no versículo 4, naquele tempo já tinha gigantes, e depois disso também aconteceu novamente, porque nós sabemos que tinha gigantes na época de Josué, né? Até no tempo de Davi tinha gigantes. Não significa que todos os gigantes eram necessariamente um resultado desse tipo de cruzamento, mas aqui está falando que não era uma coisa simples, não era uma coisa natural, e que gerou um resultado muito estranho, né? Muito diferente. Então nós temos essas 3 hipóteses: anjos ou seres sobrenaturais, as 2 linhagens ou governantes. A 4ª hipótese é uma espécie de cruzamento, de união da hipótese 1 com a hipótese 3. Por quê? Aqui a hipótese 4 é governantes humanos, como na hipótese 3, só que possuídos por esses seres sobrenaturais. Então, vamos dizer assim, o anjo ou o demônio que seja, mas é difícil ser assim, aqui chama de filho de Deus. Então, será que o filho de Deus assim, poderia ser um demônio, né? Então, é um pouco difícil explicar isso, mas essa ideia seria... Não, eram seres, assim, porque o termo Nefilim pode ser traduzido como caído, né? Aquele que caiu. Tem vários sentidos e tem todos os estudos sobre de onde que veio essa palavra e tal. Mas poderia ser esses anjos caídos que, então, queriam habitar dentro de um ser humano e que aí produziu esse resultado, né? Também é uma possibilidade, tá? Agora, só vamos para o Novo Testamento, só para a gente... O Novo Testamento, em 2 lugares, tem 2 epístolas, 2 Pedro, capítulo 2, e depois Judas, que falam a respeito, que se referem a esse tempo e que podem talvez nos ajudar um pouco. Mesmo assim, gente, como eu falei no início, não tem uma
uma explicação conclusiva, e a gente teria que tomar muito tempo, que eu não vou tomar agora, porque também, como eu falei, assim, eu acho que a gente fica, todo mundo querendo saber o que é, e a gente tem interesse, mas a gente tem que lembrar, é importante, porque, como eu falei assim, por que isso aqui levou a toda essa maldade que vai explicar, que vai citar a partir do versículo 5? E eu não sei se a Bíblia dá uma resposta completa, mas algo aconteceu de anormal. Eu acho que uma explicação mais lógica, mais assim, eram governantes, eram das duas linhagens, eu acho que não condiz, essa é a minha opinião, não condiz com o texto, não explica os Nefilim, não explica a maldade que trouxe o dilúvio. Agora, a outra também dos anjos, né, porque eu fiquei pensando bastante sobre isso, né, já pensei em outras épocas, mas fiquei pensando bastante em relação a essa aula, e fiquei pensando assim, uma das coisas, porque cada argumento, cada hipótese dessa tem, faz sentido nisso, mas tem um problema aqui. A outra, assim, né, isso aqui dá certo, mas aqui parece que não dá. Então, a hipótese, se vamos pegar a hipótese 1, que é a mais antiga e a mais aceita antigamente, e hoje também, tem bastante divisão, tem gente que ainda mantém a hipótese 2, das duas linhagens, mas eu acho que tem mais gente defendendo essa dos governantes ou essa quarta. Eu já vi várias pessoas defendendo essa ideia. Não é bem o anjo diretamente com o ser humano, mas é algum ser espiritual contaminando o ser humano, né? Mas vamos ver o que diz aqui. A única coisa assim que eu, assim, antes de ler isso, assim, a única coisa assim que me vinha assim, mas puxa, se eram os filhos de Deus, porque do jeito que conta aqui, nem foi culpa do homem em si, sei lá. Se os filhos de Deus são seres que não são humanos, o texto parece que mostra isso, porque tem um contraste. Os filhos de Deus pegaram as filhas dos homens. Então, ele está fazendo um contraste entre dois tipos de ser. É a leitura mais óbvia do texto, são duas classes de seres. E por isso que era uma coisa horrível, é antinatural, é terrível, não era o que Deus queria. E se você pensa que Deus fez o homem para ter comunhão com Ele, e tinha todo um plano de Deus no Éden para ligar o homem com Deus, para a habitação de Deus, o Espírito de Deus é para habitar em nós, é para gerar a semente de Deus em nós. Então você vê uma contaminação, uma outra fonte chegando e contaminando a humanidade. Então, tem algo muito sério aí. Mas aí eu fiquei pensando, gente, se são anjos, se são seres espirituais, e eles que vieram e tomaram, eles que viram que as filhas dos homens eram boas e tomaram quem eles queriam, parece que o homem não participou muito disso. E por que Deus ficou tão bravo com a humanidade, né? Então, como eu falei assim, eu acho as perguntas, né? Mas as respostas já é mais difícil. Mas aqui tem alguma coisa para falar sobre isso, nessas epístolas, que não temos essa informação no livro de Gênesis. Porque se você pensar, Deus ficou irado com a humanidade. Mas e esses seres angelicais, esses seres espirituais, né? E aqui vai falar um pouco sobre isso. Então vamos lá, 2 Pedro 2. Mas, versículo 1. Mas entre o povo também houve falsos profetas, assim como entre vós haverá falsos mestres. Antes de continuar, deixa eu só falar que, depois nós vamos falar bastante sobre isso, né, acho que em várias aulas para frente, como que o dilúvio, você sabe que Jesus falou assim, como no tempo de Noé, vai ser no tempo da vinda do Filho do Homem. Então, tem várias passagens que comparam o tempo do dilúvio, esse tempo aqui, com o fim do mundo. Então, tem algo muito, muito forte sobre isso. Eu lembro, só veio assim uma recordação antiga, né? Assim, eu acho que eu devia ter, sei lá, 12, 13 anos. A gente morava no estado de Minas, e meu pai recebeu um amigo que ele já tinha conhecido em outro lugar, um escocês, um missionário escocês, e eu lembro que eles estavam conversando sobre essa passagem. E estavam conversando, esse missionário, ele estava conversando até sobre aquele filme, né?
O Exorcista. Eu acho que estava falando sobre esse filme, ou outra coisa semelhante, fala assim, olha, como no tempo de Noé vai acontecer isso de novo, vai ter espíritos estranhos, vai ter demônios e vai ter... E eu ficava assim, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Eu lembro assim de ficar muito impressionado com, assim, eu acho que até assim, né, eu não lembro especificamente, mas era aquela coisa assim que a gente escutava por um tempo, depois mesmo meu pai era assim, né, 12, 13, 15 anos, vai dormir aqui. E aí querendo escutar a conversa dos adultos aí, né? Mas então aqui Pedro e Judas, os dois, eles estão falando sobre o fim dos tempos. Então, eles estão fazendo uma relação entre o que aconteceu nessa época e em outras também, e o que vai acontecer no fim. Então, entre o povo também houve falsos profetas, assim como entre vós haverá falsos mestres. As ocultas introduzirão heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou e trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão sua vida de libertinagem, e o caminho da verdade será difamado por causa deles. Ou seja, vai entrar algo muito prejudicial, muito pernicioso no meio do povo de Deus, e o caminho da verdade vai ser difamado, vai ter má fama por causa dessas heresias e dessas práticas que vão surgir no meio do povo de Deus. Movidos pela ganância, também vos explorarão com suas artimanhas. Tem coisa aqui que a gente já vê acontecendo há tempo. Sua condenação desde há muito tempo não tarda, a sua destruição não está inerte. Pois Deus, agora aqui você vai ver que ele está se referindo a essa época, a essa história de Gênesis 6. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançou-os no Tártaro, no inferno, ele usa uma outra palavra, né? E os entregou aos abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Então, alguma coisa aconteceu, que ele está falando assim, ó, cuidado com essa entrada de engano, porque naquele tempo ele vai dar vários exemplos, acho que o Judas dá outras, né? Outros exemplos que Deus julga, sempre o juízo de Deus é mais severo sobre aqueles que estão induzindo os outros a erro. Né? Não que Deus tenha tolerância, que ele não acha ruim quando peca, mas você pode notar que Jesus nunca falou assim, vocês prostitutas, vocês vão para o inferno. Não, ele não fala. Agora, fariseus que estão ensinando o povo errado, vocês vão para o inferno. Né? Então, assim, ele falava muito sério sobre fogo, falava muito sério sobre aqueles que estão induzindo as pessoas ao erro. Isso para Deus é coisa, né? Lembra quando Jesus falou assim, cuidado que vai haver escândalos, tropeços, e ai daquele que colocar um tropeço, era melhor que ele amarrasse uma pedra no pescoço e, né, se lançasse no fundo do mar, do que ele fizesse, do que fazer isso, né, de colocar um tropeço. Então, isso que nos dá alguma dica, assim, porque os anjos fizeram algo realmente errado. E esses anjos específicos já estão presos. Isso aqui fica claro tanto aqui como em Judas. Não são como os demônios que falam assim, Jesus, por que você veio antes da hora? A gente não chegou nessa hora de juízo. Não. Esses aqui já estão nas trevas, já estão ali aguardando o juízo final. Esses anjos, porque eles já extrapolaram, já fizeram algo muito além e Deus colocou num lugar de juízo. Aí ele fala no versículo 5, não poupou o mundo antigo, embora tenha preservado Noé, pregador de justiça, junto com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e reduzindo a cinzas a cidade Sodoma e Gomorra, condenou-as à destruição, fazendo delas exemplo para os que vivem na maldade. E continua. Bom, versículo 10, só porque ele faz mais uma citação, que pode ter referência a isso, que ele fala no versículo 10, principalmente os que, seguindo a carne,
andam em desejos impuros e desprezam toda a autoridade. Versículo 11, ao passo que os anjos, embora maiores em força e poder, não pronunciam contra eles acusações difamatórias. Então vamos para Judas, ele também fala sobre isso. Judas, versículo 3, amados, enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a lutar pela fé entregue aos santos de uma vez por todas. Então, é uma carta curta, mas ele está dizendo, eu estou escrevendo porque eu senti necessidade de falar com vocês, vocês precisam lutar. É a ideia de Pedro também, não deu para ler todo o contexto, mas Pedro está dizendo, tome muito cuidado, que como aconteceu em outras épocas, e até os anjos Deus julgou, tome muito cuidado com ideias erradas, com as coisas que vão tirar vocês da verdade no Evangelho. Então, vamos lutar pela fé, foi entregue aos santos de uma vez por todas. Versículo 4, porque certos homens se infiltraram entre vós, sem que fossem notados. Desde há muito tempo, eles estavam destinados para o juízo, são homens ímpios, que mudam a graça de nosso Deus em libertinagem, negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Mas mesmo que já soubesse de tudo isso, mesmo que vocês já saibam de tudo isso, eu vou repetir, ainda bem que ele repetiu, porque a gente não sabia, né? Mesmo que soubesse de tudo isso, quero lembrar-vos de que, depois de libertar um povo da terra do Egito, o Senhor destruiu os que não creram. Agora, versículo 6. Os anjos que não mantiveram seus domínios, sua esfera, seu lugar de atuação. Não parece com essa situação? Os anjos, os filhos de Deus, eles não foram criados por Deus. Aí a gente tem um monte de dúvida, né? O pessoal, só fazendo um parênteses aqui, o pessoal usa muito o texto de Mateus, né? Que Jesus fala assim, vocês não sabem, ele foi falar sobre aquela ideia dos saduceus, né? Quem que vai ser a esposa do... como é que é? É uma mulher que sobreviveu 7 maridos, né? Devia ser uma mulher e tanto, né? Ela sobreviveu 7 maridos, aí na ressurreição, quem que vai ser o marido dela, né? Porque ela teve 7. Aí Jesus falou assim, você não sabe que anjo não casa, nem dá em casamento? Então esse é o grande argumento dessas outras hipóteses que dizem, não, anjo não casa, anjo não tem sexo, anjo não tem jeito de fazer. Mas Jesus não disse que não pode, ele disse que os anjos não casam, os anjos, ele fala assim, serão como os anjos no céu, mas tem alguns anjos que caíram. Então tem muitas coisas desse mundo espiritual que a gente não entende. Eu não posso garantir que é possível isso. A gente tem que ficar no que está escrito. O que está escrito não é muito claro, mas tem alguma coisa a ver com anjos. Que tem alguma coisa a ver com anjos, eu creio que tem. Agora, como que isso aconteceu? Se eles possuíram, a gente sabe que os anjos caídos, os demônios, eles querem um corpo. Eles procuram um corpo. Então, tem muita coisa que a gente não sabe. Mas anjo pode assumir forma humana. Anjo pode sentar e comer. Os anjos assim no céu também não vai comer. Eles comeram com... O próprio Deus comeu junto com... Tudo bem, Deus é Deus, mas os anjos também comeram, né, várias vezes, né? Então, é difícil. A gente não dá para... Mas aqui fala assim, os anjos que não mantiveram seus domínios, deixaram sua própria habitação, eles deixaram o estado, eles deixaram a missão, deixaram aquilo que Deus deu para eles e desceram. Eles os têm confinado nas trevas em algemas eternas. Então esses anjos não estão soltos, eles já estão em algemas, em correntes eternas para o juízo do grande dia. A semelhança desses anjos, Sodoma e Gomorra, cidades circunvizinhas, que praticaram imoralidade, relações sexuais contra a natureza, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Da mesma forma,
Contudo, esses sonhadores, esses que, né, pessoas, né, mas que estão trazendo engano, esses sonhadores contaminam o corpo, rejeitam a autoridade, difamam os anjos. Então, aí ele vai falar sobre várias aí, e a respeito, é interessante que ele depois, lá na frente, no versículo 14, ele vai falar sobre Enoque, que essas coisas provavelmente já estavam acontecendo. Enoque profetizou que Deus iria vir com juízo e com vingança contra tudo isso que estava sendo feito, ok? Então, vamos fazer um intervalo, mas só para mais ou menos assim, até onde a gente pode concluir. Minha opinião pessoal, eu tendo a pensar que é a primeira hipótese, né? Eu tendo a pensar assim, a gente tem assim uma confirmação, tem o livro de Enoque, que eu falei assim, não é um livro inspirado por Deus, tem muita coisa ali que é meio estranha, mas claramente Pedro e Judas fizeram menção, estavam se referindo a algumas coisas que estão no livro de Enoque, são coisas que, de onde que Judas tirou isso que Enoque profetizou? Do livro de Enoque, né? Então eles tinham essa informação e eles achavam que era válida, ok? Era uma ideia errada. O povo naquela época, assim, que era comum, era muito comum naquela cultura pensar que deuses ou seres sobrenaturais podiam ter relações com seres humanos. Isso é uma ideia comum nessa época. Então o povo, né, lia isso aqui e achava que era isso. Mas isso não é verdade? Eu não sei. Era alguma influência, porque claramente Judas e Pedro estão advertindo e dizendo que, assim como aconteceu naquela época, algo vai acontecer no fim da humanidade que vai contaminar e que vai levar a humanidade a ter algum tipo de contato com o mundo espiritual que não é Deus. Então, o que contaminou a humanidade? Temos muitas perguntas não resolvidas. Mas alguma coisa estava acontecendo que não era natural, que envolvia de alguma forma o mundo espiritual. Então, houve influência, porque isso que os dois estão falando, Pedro e Judas estão falando, olha, tem muita mentira, tem muita heresia, e Deus vai julgar assim como ele julgou, e eles mencionam essa questão dos anjos. Então, tem muita coisa que pode ser falado sobre isso, né? Os babilônios achavam, só para vocês terem uma ideia, os babilônios falavam também de um dilúvio. Eles tinham também histórias do dilúvio. E eles acreditavam que os sábios deles alguns deles tinham sobrevivido ao dilúvio e que tinham trazido esse conhecimento espiritual. Os outros povos consideravam que esse contato com seres espirituais era uma coisa boa e que a sabedoria dos babilônios ou a glória dos governantes era por causa de alguma relação com os deuses ou com seres sobrenaturais. E aqui está dizendo o contrário. Esse contato com seres sobrenaturais contaminou a humanidade, ok? Então, mais ou menos, eu acho que até ali a gente pode ter bastante certeza que a história está mostrando isso. Algo aconteceu de anormal, contrário aos planos de Deus, e trouxe a humanidade a um passo abaixo e ajudou a contaminar toda a humanidade. E isso pode envolver também feitiçaria e muitas coisas assim do mundo espiritual que não eram de Deus, né? Então, tudo isso para a gente entender um pouquinho sobre essa situação que surgiu antes do dilúvio. Ok? Então, vamos fazer nosso intervalo. E na volta a gente fala sobre a segunda parte, que é um pouco mais... Eu não diria que é mais leve, né? Mas é mais fácil de entender.